violência é um inimigo que pode estar bem perto, dentro de nossas casas. Mas uma das soluções também está em nossas mãos. É a cultura de paz. Antes de vermos essa reportagem, vamos conhecer um brasileiro que não precisou usar a violência para defender suas ideias e apresentou o Brasil aos brasileiros. A origem do regionalismo na nossa literatura. Em 1822, o Brasil conquistou a independência de Portugal. Saímos da condição oficial de colônia, mas culturalmente ainda estávamos muito ligados aos portugueses. O romantismo chegou na nossa cultura para fazer o equivalente da busca da nossa identidade cultural e também da nossa independência cultural, para a gente começar a construir uma cultura diferente da cultura de Portugal. Nós fomos, culturalmente falando, um povo muito exitoso nesse sentido. Nós começamos sendo um apêndice cultural e político de Portugal e, na verdade, nós conseguimos hoje construir uma espécie de identidade e não há ninguém no planeta que confunda Portugal com o Brasil e um português com um brasileiro. Mas todo esse percurso foi um percurso muito custoso do ponto de vista histórico e cultural. A primeira pessoa que começou a fazer a construção dessa identidade foi José de Alencar, na prosa do nosso romantismo, na primeira metade do século XIX. O cearense José de Alencar se mudou aos 12 anos para o Rio de Janeiro, na época capital do Império Brasileiro. Na busca para se criar uma identidade brasileira, a natureza do país era descrita como perfeita, era idealizada. Os escritores achavam que tudo ia dar certo no Brasil. Daí essa visão idealizante, que o romantismo tem de tudo, da natureza brasileira, do homem do Brasil, seja ele qual for. O homem do Nordeste, o homem do Rio Grande do Sul, o homem da cidade, o homem do campo, o índio. Então todos esses elementos eram elementos humanos idealizados. Quer dizer, o romantismo, a gente pode dizer que tem uma complacência com os aspectos negativos das diversas nações. Ele faz a descrição sempre considerando apenas os elementos positivos. Então ele diz que o sertão é belíssimo, por exemplo, sem avaliar todas as consequências de precariedade que o clima, por exemplo, cria para as pessoas da região. A maior contribuição do escritor para a literatura brasileira foi ter falado sobre as diferentes regiões do país e não somente sobre o Rio de Janeiro, como acontecia naquele período. Nessa direção de criar uma cultura nacional, nós temos um dos aspectos do romantismo, que é o regionalismo. O regionalismo foi uma invenção de José de Alencar e ele faz exatamente uma tentativa de fazer a explicação das regiões mais diferenciadas dentro do nosso país. Ele tem dois livros, um chamado O Sertanejo e o outro chamado O Gaúcho, que fazem exatamente a descrição da natureza, tanto do sertão como dos pampas, lá no Rio Grande do Sul. É preciso a gente entender que essas duas regiões, elas são regiões que diferem do Rio de Janeiro. Não é pela questão climática e também pela riqueza cultural. Riqueza cultural compreendida num sentido bem amplo. Veja, sotaque, geografia, sociologia, reações dos personagens. Então é como se José de Alencar apresentasse essa diversidade ao resto do Brasil. Crime sem Virou dentro do crime, aconteceu ontem à noite. Uma rotina de crimes violentos, população acuada, assustada. Um tiroteio, de repente, tá entendendo? Pegar a gente, botar a arma. Tudo de ruim, né? Assim, acontece, né? O que é a violência estrutural? É aquilo que é a ausência das políticas públicas ou das práticas de políticas públicas. Então, as pessoas vão percebendo o nível de desigualdade social. Eu percebo que numa sociedade que eu vivo, há muitas pessoas que têm um determinado acesso aos bens de consumo, enquanto que eu necessariamente não tenho. Vivo numa condição precária, terrível.
as políticas públicas elas iriam ajudar, contribuir enormemente para a diminuição daquilo que nós chamamos de uma violência quase que estrutural e também a prática de uma violência vermelha, que é aquela sanguinolenta que a gente chama, né, de sequestro, né, a da morte por arma de fogo, mas também a violência, principalmente essa chamada vermelha, ela está dentro das relações sociais muito mal estruturadas, ou seja, em que as pessoas não permitem o diálogo, não permitem o mínimo de convivência, não permitem a arte de saber perder para ganhar. Isaac, de 35 anos, desde criança precisa superar os obstáculos nas ruas. Estão tirando o direito de eu ir e vir. Isso é uma violência muito grande. Eu queria ter o direito de poder andar sem dificuldade nenhuma. E mesmo na família, onde se espera que a violência não tenha espaço, ela se propaga diariamente por milhares de lares pelo mundo. Às vezes com palavras que machucam a alma, em outras com a força do corpo. Brigas de casais começam com xingamentos, depois a agressão física. E as mulheres ainda sofrem um outro tipo de violação, a sexual. É uma violência que se caracteriza principalmente do ponto de vista cultural. A cultura está muito presente nisso, né? O hábito, aquilo que nós chamamos de costume, que foi se introduzindo dentro da vida, principalmente no Nordeste do Brasil. Agora, a violência em que o homem se acha no direito, no dever, de cumprir principalmente, ou lhe dar uma pena para honrar a sua vida, né? A sua honra foi afetada. Então a honra deve ser lavada, e lavada com sangue, de preferência com ato de amor. Respeitar o outro, dialogar e ter atitudes que possam melhorar a vida do próximo ajudam a quebrar o ciclo de violência. A paz é uma construção, tanto minha individual, quanto uma construção coletiva. Para poder ganhar, eu preciso ceder. Então nem tudo que eu quero, nem tudo que eu posso, né, eu devo fazer, ou queira fazer. Até porque muito do que eu posso querer fazer emocionalmente pode ser extremamente violento e quebrar com toda a perspectiva de respeito à dignidade do outro, que merece também viver, independentemente do que eu pense ou considere sobre ele. Você quer tirar alguma dúvida? Então envie um vídeo com a sua pergunta. Digite www.pe360graus.com/vestibular e clique nessa parte onde está escrito Envie perguntas para os professores da Globo. Um bom domingo para você e até o próximo programa.